Traição. Você já foi traída? Você já traiu alguém? Já aconteceu com você? Dói, né? Mas nesse vídeo eu vou te contar algumas coisas que você pode perceber se a pessoa que tá com você ou que você está conhecendo pode vir a ter alguma dessas situações e pode cair, pode tentar te enganar, alguma coisa do tipo. Bom, se você caiu aqui de paraquedas, eu sou Ana Flávia, terapeuta de mulheres, separada, vivenciei e vivencio os meus processos internos, tá? Porque é o seguinte, gente, o externo é um reflexo do interno. Talvez você já tenha ouvido falar isso em algum momento. Às vezes isso fica um pouco confuso, um pouco complexo. Ué, mas como assim? O cara me traiu, então o que significa isso? Eu tenho isso dentro de mim? Como é que é? Bom, é para isso que eu vou fazer esse vídeo agora, tá? Se você tem alguma amiga que já foi traída, né, e se esse vídeo parecer interessante, manda esse vídeo para ela que eu tenho certeza que ela vai gostar, tá bom? Traição, né, um assunto tão delicado. Tivemos aí recentemente Shakira, né, aquela mulher, né, gente? Aquela mulher, pensa, Shakira. Tivemos também a Luísa Sonza, né? Outra pessoa, assim, muito bonita, né? Muito... Como assim os homens traíram elas, né? Como assim? E qual é essa relação, né? Delas terem sido traídas com essa frase, né? De que o externo é um reflexo do interno. Bom, aqui eu espero esclarecer um pouquinho disso pra você. Seguinte, é dolorido, é doloroso. Talvez a maioria das pessoas não esteja ainda no momento de ouvir isso, né? Talvez elas não entendam e tá tudo bem, mas seguinte, quando existe uma traição, quando o outro, né, trai a gente, quando o outro se coloca nessa situação, é porque de alguma forma nós também nos traímos. Traímos partes nossas. Mas como assim? Eu tenho culpa dele ter ido lá e pular da cerca? Não, não é isso. É o seguinte, isso é responsabilidade dele. É falta de caráter dele. Isso foi uma coisa que ele também está mentindo para ele mesmo. Entende? Ele também está buscando uma vida uma fantasia, uma ilusão que o outro criou na própria cabeça, de que a grama do vizinho é mais verde que a sua, entendeu? Só que quando ele cai lá na grama do vizinho, ele vai cair de boca no chão e vai perceber que não é, tá? Que aqueles hormônios lá de adrenalina e tudo mais é igual ou pior do que ele tinha dentro da casa dele, beleza? Só que essa mulher, né, por exemplo, colocando nessa situação assim, né, como se o marido tivesse traído. Eu sei que é doloroso, tá? Eu sei que é uma ferida ali exposta, aberta. Sabe aquele cantinho aquele dedo que você bate no cantinho do sofá e que dói? E que às vezes, depois, tudo que você vai fazer, você bate naquele mesmo dedinho? Que dói? É doloroso? É doloroso. Só que, perceba o seguinte, em algum momento, tá? Você traiu a você mesma. Como? Você deve ter tido situações, você deve ter tido intuições, você deve ter tido, às vezes, sonhos. Ah, sonhei que ele está me traindo. Será que é real esse sonho? É verdadeiro? Calma, vamos chegar lá. Precisamos de mais detalhes desses sonhos. Precisamos saber como é que é a dinâmica desse casal, tá? Só que existem casos que eu já ouvi, já percebi, que são reais, tá? São muito reais. É como se Deus, o inconsciente, o universo, estivesse gritando para você, filha, esse cara aí é um babaca que está do seu lado, saia desse relacionamento. Minha querida, você vale muito para essa pessoa que está do seu lado. Minha querida, cuidado com isso, você pode estar dormindo com o inimigo e não está sabendo. Então, assim, eu acredito que o universo, Deus, né, envia esses sonhos pra gente, pra que a gente fique, assim, mais atenta, sabe? Pra que a gente perceba mais, pra que a gente tenha mais intuição.
entende? Olha, eu sei que é uma dor muito grande, né? Que, por exemplo, às vezes, né, você descobriu no extrato bancário ali, né, o nome, o nome da fulana número 1, fulana número 2, fulana número 3. E isso dói. Você sente, né? Você não é uma pedra, né? Até porque eu acho que se jogar uma pedra na parede, talvez ela grite. A gente aqui não consegue ouvir, né? E a gente tem sentimentos, a gente acredita nas pessoas. E a pior dor, na verdade, é ter percebido que você sabia, que você sentia, que você, sabe, que você percebia que tinha algo estranho, que você se colocou em situações e que aquilo, sabe, os alarmes internos ali, aquilo gritava dentro de você, mas você não ouviu. Talvez você não quis ouvir, sabe? É desafiador, é muito desafiador. Por quê? Porque aí você vai ter que assumir que você estava errada, que você casou errado, que você escolheu uma pessoa, mas que na verdade essa pessoa não existe. Essa pessoa idealizada que você escolheu, que você achou que fosse o príncipe encantado, na verdade é um sapo. E você, com você mesma, sabe, você e o espelho, admitir isso, que você, com toda a sua inteligência, toda a sua capacidade, toda a sua, sabe, toda a sua alma, todos os seus sonhos, e você escolheu aquela pessoa. E você está errada, sabe? Às vezes você queria, né, que fosse daquela maneira, afinal ninguém casa para se separar, mas você queria que fosse uma coisa bonita, você queria que evoluísse, você queria, né, às vezes a gente vê aquela foto daqueles velhinhos na praia e tal, e é bonito isso, é bacana, era para ser assim, só que muitas vezes não é. Muitas vezes a gente acaba se traindo, a gente trai a nossa alma. E isso dói muito. Até no vídeo da Shakira, né, ela fala que chega um momento na vida de uma mulher que ela precisa ser fiel a ela mesma. E para você ser fiel a você mesma, muitas vezes é desafiador. Por quê? Porque muitas vezes existem bens, né? Existe a divisão de bens, existe a família, né? Às vezes você tem filhos. No caso, eu tenho uma filha e eu sei o quanto isso é pesado para a mãe, às vezes ficar achando que vai causar um mal na vida dos filhos, porque vai causar um trauma e vai não sei o que. Gente, o que causa trauma na vida de uma criança é a maneira como isso se desenrola, entende? É a maneira com que a mãe, por exemplo, se a mãe faz terapia, se a mãe se cuida, se a mãe cuida daquela criança, ela vai ter mais paciência, ela vai conseguir transmitir para essa filha força. Entende? Essa mãe, ela vai aprender e ela vai entender e ela vai conseguir transmitir e mostrar para essa filha que se ela quiser ficar num relacionamento, precisa ser ali, muito bom. O homem precisa ser, sabe, parceiro. Que se ela tiver num relacionamento, essa filha no caso, se ela tiver num relacionamento e que esse relacionamento, que esse cara, né, não demonstre interesse, não demonstre parceria, não demonstre vontade de estar ali com ela, ela tem a opção de dizer não, eu não fico, aqui eu não quero, você não me valoriza, então pega a bolsa e sai. E aí nesse movimento ela tem força para isso. É isso que eu desejo, por exemplo, para minha filha? Não, não é. Não é o que eu desejo para ela. Imagina, eu desejo que o casamento dela seja para sempre.
Eu espero que ela não passe pelo que eu passei. Só que Deus é o pai dela. Quem sabe pelo que ela vai ter que passar ou não é Deus. É muita arrogância minha querer controlar a vida dela. Tem coisas que são dolorosas para os pais, para a mãe, né? Ver a filha passando por aquilo é muito doloroso. Só que eu preciso confiar em Deus e saber que Deus não tem netos, Deus tem filhos. E se Ele está fazendo com que ela passe por isso, Ele é que tem um propósito para a vida dela. Ele está deixando ela mais forte de alguma maneira, mesmo que eu não entenda, sabe? Dói muito. É desafiador, nossa, demais. Mas é Deus. E às vezes, gente, eu percebo que Deus coloca a gente em umas situações, nos caminhos, parece um túnel, sabe? Você entra num túnel, é escuro, você não vê saída, é abafado, dá medo, mas tem momentos ali que é só você e ele. Às vezes o terapeuta, inclusive se você quiser, né? Eu tenho alguns horários na minha agenda ainda, tá? Disponíveis. Enfim, mas quando você consegue ali ver a luzinha no fim do túnel, você consegue ali vislumbrar alguma coisa melhor e maior no futuro, é muito bom. E você sai mais forte, você sai com mais foco, sabe? Você consegue, como se fosse ter uma peneira para peneirar e para dizer quem fica na sua vida e quem não fica, quem vale a pena e quem não vale. E aí isso me traz uma lembrança de uma pessoa que eu conheço, que é o seguinte, senta que lá vem a história. Ela me falou o seguinte, falou, Ana, aconteceu uma coisa na minha vida onde eu não dei atenção, onde eu não prestei atenção. Eu achava que o meu relacionamento, né, o meu companheiro ali, ele era uma pessoa assim, tipo, muito fiel a mim, ela me disse. E aí ela falou o seguinte, ela falou assim, só que teve uma vez que aconteceu uma coisa que já foi um sinal divino, só que eu não prestei atenção. Ela disse o seguinte, ela falou, Ana, eu tava no mercado, né, e a tampinha da panela de pressão, sabem? Vocês sabem aquela tampa, né, panela de pressão da cozinha, sabe? Aquela tampinha, não aquela que faz, não a válvula, a outra, tem um negocinho ali. E eu tava lá bem distraída, tal, não sei o quê. E aí, de repente, eu cheguei em casa, fui olhar na minha bolsa. Ana do céu, eu achei um negócio lá que eu não sabia o que era. Perguntei pro digníssimo e ele virou e me disse o seguinte, eu tirei lá da loja onde a gente tava, eu coloquei dentro da sua bolsa e você não percebeu. E nisso, gente, ela olhou e falou assim, Ana do céu, você imagina se algum segurança daquela loja visse, me parasse e eu seria presa ali. Ai, meu Deus. Ana, aquilo já era um sinal de que o cara roubava, né? Nesse caso, porque ele roubou, não interessa o que era, mas ele roubou, né? E ainda colocou dentro da bolsa dela. Então é o seguinte, ele ainda usou ela, sabe? E aí ela me contando ali, né? Foi uma situação bem delicada, mas ela falou, Ana, eu via ele fazendo as coisas com outras pessoas, sabe? Que eu achava que fosse pequenas, como é que se diz? Pequenos desvios ali, pequenas coisas, mas eu não achava que ele fosse fazer comigo. Eu achava que eu fosse importante para ele.
Ana, é difícil. Ana, é desafiador. Ainda bem que eu tô aqui em terapia com você. Foi isso que ela me relatou, entende? Então, assim, às vezes, gente, tem sinais. Sempre tem sinais. Sempre. Como eu já disse em outro vídeo sobre o Thiago Brunet, que quando ele tava com a esposa dele, mas na época em que era namorada, em que ela sempre dizia a verdade, independente do que acontecesse. Ela dizia a verdade. Então, assim, num processo seletivo de estar com alguém, presta atenção na pessoa, cuidado em ficar muito emocionadinha, entende? Presta atenção aos sinais, ele fez tal coisa, ele fez tal coisa. Outra coisa, gente, seguinte, tem coisas que eu aprendi e que são muito sutis, tá? Mas se você prestar atenção, se você ligar a sua intuição, você vai perceber. Quando um homem, né, tem uma dinâmica com a mãe, porque é o seguinte, o homem geralmente tem a dinâmica mais forte e profunda em alguns aspectos com a mãe, e a mulher tem alguns aspectos e dinâmicas mais com o pai, tá? E isso vem lá da infância. E, né, como eu sou mulher, enfim, tô aqui falando pra vocês, mulheres também, né? Então fica a dica, tá? Quando o cara tem comportamentos infantis perto da mãe, esse cara não cortou o cordão umbilical da mamãe, tá? Esse cara ainda está ali na posição sistêmica de filho. E quando um homem está na posição sistêmica de filho, ele não consegue sair, ele não saiu ainda daquela casa. Ele não consegue ainda ser companheiro, ele não consegue ser marido, ele não consegue ser pai, entende? Ele pode fisicamente sair de casa, ele pode fisicamente ter filhos, né? Porque existem homens aí de 45, 50 anos, 55 outro dia que eu escutei de uma colega que ainda são bebezões da mamãe, entendeu? E aí, quando tem essa dinâmica muito assim de bebezinho da mamãe, sabe assim, presta atenção porque às vezes é muito sutil. Às vezes é assim aquela coisa que não é só um agrado de mãe. Olha só, eu fiz a comida que você mais gosta. Às vezes, gente, é o jeito de falar, é o tom da voz, sabe? Às vezes é aquele jeito assim sutil. E aí, você liga o alerta, tá? Você liga o alerta e vai pra casa da sogra. E fica lá com o radar. Pi, pi, pi. Aí você vai lembrar desse vídeo. Aí, a hora que acontecer, se apitar, sabe? Se pi, 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 pode ter certeza que é pra você, tá? Fica ligada. E aí, o que acontece quando você percebe isso? Você já presta atenção, já fica atenta, já fica mais ligada. Ah, eu vou largar dele? Não sei, aí é com você. Até onde será que vai isso? Não sei, aí é com você. Tem muitas coisas que é você que vai ter que decidir. Mesmo quem está passando por processo terapêutico, tem muitas coisas que é você, não é o terapeuta. Entende? O que eu posso fazer por você? Eu posso te ajudar, eu posso te dar o caminho, eu posso te guiar, eu posso observar coisas como profissional que você não está vendo. Só que isso, a atitude é sua, a vida é sua. Para onde você quer chegar com isso? Aonde você quer chegar com esse relacionamento? Para onde você está indo com isso? É uma pessoa que mente muito para os outros, ele vai mentir para você. Aí depois, lá na frente, você vai ser traída, e aí você, ai meu Deus, eu fui traída, abandonada. Mas você viu. Você não deu atenção, mas você viu. Eu posso estar parecendo dura aqui, né? Muito assim, como é que se diz? Muito
sem anestesia, fazendo uma cirurgia sem anestesia, mas é a realidade, tá? É a realidade. Eu e Deus sabe, já passei por poucas e boas. Hoje eu sou mais forte por isso. E eu sei que, na verdade, não era a pessoa que estava me fazendo passar por situações, mas os planos são de Deus. Se hoje eu estou aqui falando com você, se hoje eu posso te ajudar, é porque Deus me colocou em situações onde me transformou, me moldou e eu consigo entender e saber e ajudar outras mulheres. Entende? O propósito é divino. O propósito não é meu. Eu não queria estar aqui falando pra você. Ai, não, eu não queria. Sabe o que eu fazia? Eu falava pra minha terapeuta. Eu falava, ai, se especializa em relacionamento, você é tão boa nisso. Pois é, só que teve uma hora que acho que Deus virou e falou assim, minha querida, quem eu tô deixando mais forte é você. Quem é pra falar sobre relacionamento é você. Quem é pra ser terapeuta de mulheres é você. Por isso que você passou por tudo que você passou. Aí caiu a... entendi, Deus. Entendi agora. E aí eu estudo, me aprofundo, entende? Leio esses sinais. Eu consigo também já conhecer uma pessoa e perceber se essa pessoa é compatível comigo, se ela tá indo em direção ao que eu quero para minha vida, se ela tem os ideais que eu tenho. Sou perfeita? Imagina, gente. Longe de mim. Tenho muito a me lapidar ainda. Tenho muito a melhorar ainda. Só que eu já tô no caminho. E aqueles que estão dormindo? E aqueles que jogam tudo para debaixo do tapete? E aqueles ou aquelas que não têm coragem de olhar, de sentar e falar, tá, meu relacionamento afundou, mas onde foi que eu errei? Entendi. Aqui eu não devia ter falado sim, aqui eu devia ter falado não, aqui foi problema do outro, aqui foi, aqui foi sacanagem do outro mesmo, aqui foi, aqui, entendi, aqui ele fez uma sacanagem comigo, só que é da minha responsabilidade tomar isso pra mim e falar assim, bom, ele fez, mas e agora? O que eu faço com isso? Qual é a atitude que eu faço com isso? Por exemplo, a Shakira, o que ela fez? Pediu o divórcio, saiu da casa, levou até a árvore, né? Essa é top. Ela levou a árvore, gente. Não é os móveis, não. Ela levou a árvore, entendeu? A árvore que estava plantada. Ela levou, porque era dela. Então, qual é a atitude que você toma diante disso? E se você escolhe ficar, por exemplo, se houve, né, a traição, tal, enfim, eu não estou aqui condenando ninguém, tá? Existem situações em que o casamento pode ser restaurado? Existem situações onde o casal fica anos longe e depois volta? Existem, né? Enfim, existem várias e várias situações. O que vai depender é o que você quer pra você, né? O que você percebe? Quem é você? Hoje, agora. O que você quer? Pra onde você tá indo com a sua vida? O que você busca? É justiça, fraternidade, igualdade? O que é? Qual é a estrela que você tá indo na direção? E falar não para aquilo que, para quem, né, na verdade, não está olhando para aquela direção. É perceber os valores das pessoas no sutil. É uma pessoa que trapaça? A próxima que ele vai trapacear é você. É uma pessoa que engana? É uma pessoa que quer levar vantagem nas coisas? Quem é essa pessoa? E olhar para si também, muitas vezes, e perguntar, tá, se a gente atrai o que a gente é, né? Porque, olha só, a gente atrai o que a gente é e não aquilo que a gente quer, né?
E aí, seguinte, muitas vezes nós atraímos pessoas que naquele momento de vida estão sintonizadas com aquela frequência, né, de quem a gente é naquele momento. Isso que eu tô falando aqui é só a pontinha do iceberg, tá? Porque o assunto é bem mais profundo, mas enfim. Às vezes a gente está conectada com aquilo, porque a gente quer uma casa, a gente quer uma família, a gente quer algumas coisas e ali está conectado. Mas, em muitos casos, do casal começa a evoluir. E evoluir, gente, eu não tô falando aqui de dinheiro, tá? Porque dinheiro é só uma coisa. É só um detalhe. Eu não sou hipócrita em dizer que dinheiro não traz felicidade. Bom, na verdade não traz felicidade, mas como eu já ouvi de várias pessoas, não me recordo agora de quem foi o mais recente, dinheiro não traz felicidade, mas a falta de dinheiro traz discórdia, traz problemas. Só que o dinheiro é só uma ferramenta, é uma energia de troca. Outra coisa, cuidado com colocar o seu valor pessoal no dinheiro. Porque quando o dinheiro vai, e a gente vive numa sociedade, né, que uma hora tem, outra hora não tem, uma hora sobe, outra hora desce, é o fluxo da vida, né? Se você coloca o seu valor pessoal no dinheiro, quando você tem, você se sente bem, quando você não tem, você tá na lama. A mesma coisa com relação às amizades. Ai, meus amigos. Aí quando você tem, você tá lá pagando de patrão. E aí quando você não tiver, quem é você? Uma coisa que a professora Lucilena Galvão, que eu gosto muito, professora de filosofia, diz é o seguinte: quem é você quando a última porta se fecha atrás de você? Desafiador, né? Eu tô me lapidando. E você? Você procura se lapidar? Você procura olhar para você mesma? Às vezes, né, sentar assim, olhar para as nuvens e ficar pensando, nossa, pois é, né? Tal coisa eu não deveria ter agido daquela maneira. Por que será que eu agi daquela maneira? Qual foi a ferida que foi atingida e aí eu tive aquela reação, né, que eu não deveria ter tido? O que aconteceu? Isso é autoconhecimento. Não é só ficar lendo livros. Não é só fazer terapias e mais terapias. É sentar a bunda na cadeira e ficar se analisando. Freud fez isso, o Jung também fez isso, os grandes nomes fizeram isso. E você, eu e todo mundo aqui nesse planeta só vai evoluir quando a gente começar a fazer isso. Tá? E aí, gente, seguinte, traição dói? Dói. Até porque, outro dia eu ouvi de uma pessoa, né? Por que a traição dói tanto? E, por exemplo, se a sua casa é assaltada, Deus me livre, mas se acontece um roubo aí na sua casa, como você se sente? Alguém aí que já foi, né, que teve a casa assaltada e tal, enfim, eu já tive, né, não aqui onde eu moro hoje, mas eu já tive essa situação e é uma sensação de abuso, é uma sensação de, assim, de violação, né, de invadir, né, invadiu, desrespeitou ele, né, enfim, é uma sensação horrível. Agora, se você descobre que foi o seu vizinho que está envolvido no crime, ou às vezes até a pessoa que cuida da sua casa, da limpeza, né? Pode acontecer, muitas vezes acontece aí nessas pessoas, né? Enfim, e aí? Qual é a sensação? Dói mais, não dói? Dói muito mais. Você se sente muito mais invadido. Existe uma quebra de confiança ali, né? E quando você percebe a traição, né? Você percebe a traição de um marido que você dormia e acordava
e ali, né, fazia de tudo ali para dentro do seu possível, dentro da sua consciência do momento. Não somos perfeitas, mas, né, dentro daquela consciência, você entregou o que estava de melhor e aí de repente você descobre que ele era fazendo assim muitas coisas, tendo uma vida dupla, tripla, quádrupla, sei lá o que nas suas costas. Isso é doloroso, mas tem cura, tá? Dá pra seguir em frente, dá pra conseguir um amor. Não deixe de acreditar no amor por conta disso. Só que cure as suas feridas. Cure, sabe? É um processo, leva tempo, leva aí várias etapas, tá bom? Mas existe uma luz no fim do túnel. Você não tá sozinha. Peça ajuda. Cure-se. Cuide de você. Você é a pessoa mais importante da sua vida, tá bom? Bom, eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.